Olá! Seja bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita, e hoje o nosso vídeo é o de número 38, lembrando que nós estamos no último capítulo do que é o Espiritismo, aonde Kardec conversa com o sacerdote. O vídeo anterior foi a introdução, aonde Kardec se coloca, vamos recordar aí para o sacerdote, que o Espiritismo ele não está ali para impor a ninguém, mas ele está ali para trazer conhecimento. E mais do que nunca convidando o sacerdote para conhecer a doutrina através dos livros ditados pelos Espíritos. E que a finalidade do Espiritismo é poder trazer para a humanidade o progresso do entendimento de que a vida continua, de que o mundo espiritual faz parte do mundo material e que realmente existe a continuidade, que tira aquele véu, mas isso respeitando a religiosidade. E colocando no resumo geral, que eu achei interessante, que as religiões, o que elas colocam na teoria, o Espiritismo traz na prática, através dos próprios Espíritos que trazem, que nos fornecem as informações para uma vida futura, aonde a esperança ela faz parte, porque sabemos que quando nossos entes queridos partem para a pátria espiritual, eles não estão sozinhos lá e nem nós deixamos de ter os laços de carinho e de amizade, que existe e não existe o nada, que nós não estamos aqui por um acaso, que nós estamos aqui para o progresso do planeta, para o nosso progresso e principalmente para nós aplicarmos as leis de Deus, que são as leis naturais, as leis divinas, aonde a solidariedade, a fraternidade e a liberdade com responsabilidade e com toda evolução moral faz de nós uma grande família fraternal e solidária de uns para com os outros, para que nós possamos também entender um pouquinho mais daquilo que o Cristo nos ensinou, aquilo que o Cristo nos deixou, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa foi o fundamento, mas como eu disse, eu trouxe as respostas de Allan Kardec, porque ficou mais clara, é um assunto delicado, é uma pessoa delicada, é a religiosidade predominante naquela época e ainda continua nos dias de hoje, né? Não tão grandiosa, mas continua. Então há uma necessidade de nós realmente falarmos aquilo que Kardec conversou com o sacerdote, por isso que nós estamos falando as perguntas e as respostas de Kardec. E o que nós terminamos no outro vídeo, né? Mas antes, porém, fica aqui o convite para vocês conhecerem o canal Onda Espírita, onde eu tenho o prazer de fazer parte. Tem muita coisa boa lá. Vem conhecer o canal. Nós terminamos naturalmente, assim, de uma maneira sutil, o sacerdote colocou em xeque-mate o Allan Kardec falando sobre Deus. E Kardec deixou claro, que foi o resumo das últimas perguntas para a gente dar continuidade, de que se vamos dizer assim, as informações, a própria doutrina, ela foi feita pela permissão de Deus. Porque se Deus não permitisse, ela não teria acontecido, porque na realidade ela não veio do homem. Ela veio dos espíritos, numa linguagem universal. É isso que Kardec colocou. Mas o sacerdote faz a seguinte pergunta, que na realidade não é uma pergunta, é uma afirmação. Assim: o Senhor não negará, entretanto, que o Espiritismo não está em todos os pontos concorde com a religião, ou seja, não está de acordo com a religião. Porque Kardec falou sobre Deus. Ele colocou bem que Deus, em sua misericórdia, envia recurso aos homens para os afastar da incredulidade. Repeli-lo é uma impiedade. Que o Espiritismo não repele Deus, pelo contrário. Se existe os espíritos existem? Não, eles existem mesmo. Os espíritos trouxeram toda a doutrina pela permissão de Deus, para que nós possamos abrir os nossos olhos, tirar o véu do mistério da vida. Mas o sacerdote diz o seguinte, que não está concordando com a religião, que não concorda com a religião. Ele está falando
afirmando para Kardec que o espiritismo não está de acordo. Olha a resposta de Kardec. Mas por Deus, Senhor, mas por Deus, Senhor, todas as religiões podem dizer o mesmo, protestantes, judeus ou muçulmanos, tanto quanto os católicos, ou dizer que nada é feito sem a misericórdia e a permissão de Deus. Aí ele continua: se o espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, a sua individualidade, a sua imortalidade, as recompensas e os castigos futuros, o livre-arbítrio do homem, se ensinasse que na terra cada um vive de si para si, e que em sua pessoa unicamente deve pensar, seria contrário não só à religião, mas todas as religiões do mundo. Resposta de Kardec. Olha, gente, uma resposta objetiva, né? Nossa, gostei dessa resposta. E tem mais, olha só. Seria a negação de todas as leis morais. Olha, interessante, verdade. Base das sociedades humanas. Longe disto, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado ou castigado segundo o bem ou mal que houver. A lei, gente, de causa e efeito, ele está falando, né? O bem ou mal que houver praticado. Eles põem acima de todas as virtudes a caridade evangélica. E esta regra sublime ensinada pelo Cristo, a moral do Cristo que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Continua Kardec. Fazer ao próximo aquilo que quisesse ou que quiséramos que fizessem a nós mesmos. Estes não são os fundamentos da religião? Pergunta Kardec. Bem, essa pergunta. Aí ele continua. Fazem mais, porém, iniciam-nos nos mistérios da vida futura, que, então, se nos transformam, mas não mais numa abstração, mas numa realidade. Olha só. Pois são as próprias pessoas que conheceremos antes da morte que vem, depois descrevermos-nos sua situação ou dizer-nos como e por que sofrem ou são ditosas. Que há nisto de antirreligioso? Ou seja, essa oportunidade que nós temos de saber como é que é a vida espiritual. Aquela pessoa que parte em certas situações individuais, particulares, como ela é recebida lá? Para onde ela vai? O que ela faz após a sua morte quando chega lá? Quem são os que vão recebê-la? Para onde vão? Gente, aí o que ele coloca? O que é de antirreligioso nisso? Se ele está falando de um Deus único, da misericórdia de Deus, de nós continuarmos a nossa vida e temos a oportunidade de retornarmos para dar continuidade muitas vezes àquilo que nós não conseguimos realizar. Olha que maravilha! Aí ele continua. Essa certeza de encontrar no futuro aqueles que foram amados, olha que beleza, e que a morte arrebatou, não é consoladora? Não é? É consoladora. Ele pergunta: a grandiosidade da vida espiritual, que é sua essência, comparada às mesquinhas, olha gente, preocupações da vida terrestre, não vem a propósito para elevar nossa alma e estimulá-la ao bem? Refletirmos. O sacerdote respira. Eu acredito que ele deve ter dado aquela respirada profunda. Continuou com outra pergunta. Convenho em que, no que diz respeito às questões em geral, o Espiritismo é conforme às grandes verdades do cristianismo. Mas, e os dogmas? Sucede o mesmo no que diz respeito aos dogmas? Não vai ele de encontro a certos princípios que a Igreja ensina? Allan Kardec novamente responde: o Espiritismo é, acima de tudo, uma ciência e não se ocupa com questões dogmáticas, porque a gente sabe o que é dogma. É aquilo que é e não muda. Como ciência e como todas as filosofias, tem consequências morais. Estas são boas ou más?
Pode-se julgá-lo pelos princípios gerais que acabo de recordar. Algumas pessoas se equivocaram quanto ao verdadeiro caráter do Espiritismo, explica Kardec. A questão é oferecer uma explicação de nossa parte. Continua Kardec. Antes de mais nada, façamos uma comparação. Olha que interessante, gente. Estando na natureza, a eletricidade existiu. Olha lá, vamos lá. Estando na natureza, ele chama atenção para a natureza. A eletricidade existiu desde todos os tempos, produzindo os fenômenos que conhecemos, que desconhecemos ainda. Século XIX, gente. Ignorando-lhes a causa verdadeira, os homens explicaram esses fenômenos das mais extravagantes maneiras. Ele está falando do iluminismo, aonde veio tudo, né? Conhecimento da eletricidade, da pilha, do raio, e vamos lá, tantas coisas que eles descobriram. Continua. O descobrimento da eletricidade e de suas verdadeiras propriedades veio destruir um sem número de teorias absurdas, fazendo luz sobre mais de um mistério da natureza. O fizeram para com certos fenômenos. O Espiritismo faz para com fenômenos de outra ordem. Buscou a ciência como explicação. A gente não vê a eletricidade, mas ela existe e nos dá a luz para nós podermos clarear um pouco mais a nossa vida. A gente não tem como, você observa em algumas situações, mas você sabe que um cabo passa a eletricidade que vai sendo plugado para funcionar um aparelho. Então, coisas que hoje para nós é corriqueira, mas naquela época já pensou para provar isso? Né? A coisa era bem diferente. Então, continua o Kardec. O Espiritismo está, pois, na natureza e no mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos, que povoam o espaço e que outra coisa não são senão as almas das pessoas que viveram na Terra ou em outros globos, onde deixaram seus envoltórios materiais. Eu chamo a atenção aqui, porque o que acontece? Quando nós desencarnamos o nosso corpício aqui, ou ele vai para os verminhos, ou ele vai para a cremação. Mas nós temos o perispírito, que é o Paulo de Tarso, ele coloca que é um corpo semimaterial. Na época de Paulo de Tarso, ele já falava do perispírito. É ele que vai sobreviver no mundo espiritual. Ou, em outros, ele vai, digamos assim, ele vai, vamos se moldar de acordo com as particularidades de cada planeta. Continuando aqui, senão a gente vai sair do raciocínio de Kardec. Esses são os seres que designamos pelo nome de espíritos e que nos rodeiam incessantemente, exercendo sobre os homens a sua revelia, uma grande influência. Na parte moral e até certo ponto na física, desempenham um papel importante. E isso, à medida que você vai estudando o espiritismo, você vai entendendo essa situação. Se nós vivemos em total contato com o mundo espiritual. Então, o que nos atrai aos espíritos? As nossas vibrações, que vêm do pensamento, que vai se transformando em sentimento, em emoções. E isso nós vamos fazendo com que se nós vivemos num planeta eletromagnético, nós também temos eletricidades e magnetismo. E com isso nós temos, através de nós, somos energia. A gente vai emanando energia através do pensamento, que vai transformando em sentimentos. E é isso que nos afinam, porque, gente, os opostos não se atraem. O que se afinam são as vibrações iguais que se atraem. Sintonias iguais. É isso que nos atrai a nossa convivência com o plano espiritual. A não ser em um caso em que você está numa casa espírita, aonde é feito todo um trabalho respeitoso, aonde você vai ter esse contato com os espíritos, mas de uma maneira respeitosa, moral, para que nós possamos ter conhecimento, ele nos trazer e muitas vezes ajudar alguns espíritos que ainda necessitam do nosso, digamos assim, nossa energia vital para que eles possam encontrar o seu caminho no mundo espiritual. Mas isso são outras situações que o espiritismo, através
da codificação de Kardec, que fica o convite para vocês lerem, eles trazem uma explicação muito mais aprofundada. Aqui é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então vamos continuar. O espiritismo está, pois, na natureza e pode dizer-se que uma certa ordem de ideias é uma força como a eletricidade, como a gravitação. Sobre outro ponto de vista, os fenômenos cuja origem está no mundo invisível deveriam produzir-se e com efeito se produziram em todos os tempos. Eis a razão porque a história de todos os povos os menciona. Somente devido à ignorância, ele coloca bem claro, como sucedeu com a eletricidade, os homens atribuíram esses fenômenos a causas mais ou menos racionais, dando sobre esse conceito livre curso à imaginação. Então ele diz, assim como a dificuldade dos cientistas provarem aquilo que na época era improvável, como a eletricidade e outras tantas situações, aí vem o espiritismo e prova, porque nós falamos desde o começo, quando nós fizemos a biografia de Allan Kardec, sobre como iniciou essas manifestações e como Kardec, digamos assim, vamos dizer, usar essa palavra, foi escolhido para fazer este trabalho nesse momento de captar as informações trazidas dos espíritos e com isso fazer a primeira edição do Livro dos Espíritos, depois ele fez a segunda edição, depois veio o Livro dos Médiuns, veio a Gênese, veio o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, veio Obras Póstumas e o que é o Espiritismo. Mas ele sempre disse que o Espiritismo, ele não ia parar nele, ia vir novas descobertas, ia vir novas informações. E nós tivemos o privilégio de termos aqui no Brasil, e estamos tendo ainda, tivemos o Chico, nós temos Divaldo e tantos outros aí que trazem as informações dos Espíritos para nos esclarecermos de acordo com o nosso limite de entendimento. Deus é maravilhoso, né, gente? Jesus, nosso mestre maior. Vamos continuar aqui sobre Kardec respondendo ainda. Melhor observado depois de sua divulgação, o Espiritismo faz luz sobre uma multidão de questões até hoje tidas como insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, de uma ciência e não de uma religião. Ok? Surpresos? Surpresos? Porque não tem dogma. Aqui continua. A prova disso é que conta entre os seus adeptos homens de todas as crenças e que não renunciaram às suas convicções, católicos fervorosos que não deixam de cumprir com os deveres de seu culto, quando não são expulsos pela igreja. Ele ainda coloca um detalhinho, olha, gente. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até mesmo budistas e brahmanes. Baseia-se, pois, em princípios que independem de toda a questão dogmática. Suas consequências morais estão implicitamente no cristianismo. Cristianismo, que é diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Cristianismo, Cristo, que também não pregou nenhuma religião, não colocou nenhum dogma. Continuando. Porque de todas as doutrinas, o cristianismo, doutrina, não religião. O cristianismo é a mais digna e a mais pura, porque não tem dogma. Por esta razão, de todas as seitas universais, são os cristãos os mais aptos a compreendê-lo em toda a sua verdadeira essência. E é por isso, podem ser censurados. Sem dúvida, cada um pode fazer de suas opiniões uma religião e interpretar a seu gosto as religiões conhecidas. Mas daí a constituir uma nova igreja vai uma grande distância. Resposta dada. Sacerdote. O Senhor faz, não obstante, as invocações segundo uma fórmula religiosa. Ele não desiste. Kardec. Anima-nos certamente um sentimento religioso nas evocações e em nossas reuniões. Não existe, porém, uma fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo. Já falei que foi provado que pensamento é matéria em movimento. A forma não vale nada. Nós os invocamos em nome de Deus.
porque cremos em Deus e sabemos que nada se cumpre neste mundo sem a sua permissão. E porque se Deus não lhes permitisse vir, não viriam. Em nossos trabalhos, procedemos com paz e recolhimento, pois esta é uma condição imprescindível. A observação dos fenômenos e, em segundo lugar, porque reconhecemos o respeito que é devido àqueles que já não vivem na Terra. Qualquer que seja a condição feliz ou infeliz em que se encontrem no mundo dos espíritos, endereçamos um apelo aos bons espíritos, porque, conscientes de que os há bons e maus, procuramos evitar que estes últimos venham a esmicuir sorrateiramente nas comunicações que recebemos. Ou seja, as comunicações, elas são sérias, porque espíritos sérios, eles vão às comunicações sérias. Espíritos que gostam de brincar, que gostam de lubrificar, vão aonde fazem as brincadeiras. Nós tivemos isso dentro da separação daqueles encontros do chás com as mesas girantes, com os encontros com os médios para as perguntas e respostas com os espíritos. Os próprios espíritos, quando observaram que aquelas reuniões em que Kardec participava, onde as perguntas eram sérias e as respostas exigiam conhecimento e seriedade, eles nem participavam. Por si só, eles iam buscar aonde havia o entretenimento. Ok? Aí, Kardec fala, isto tudo o que prova que não somos ateus e que de nenhum modo implica em que sejamos religiosos. Olha, gente, essa resposta, eu vou repetir, que não somos ateus, o que de nenhum modo implica em que sejamos religiosos. É para refletir. E, se possível, ler esse livro novamente. Aí, o sacerdote diz, pois muito bem, o que dizem os espíritos superiores no tocante à religião? Eu acredito, gente, que a gente às vezes fala algumas observações, que para o religioso, o sacerdote que veio de todos os estudos teóricos, é muito difícil encarar. Não é fácil, porque a gente às vezes não tem há muitos espiritualistas que são materialistas, e há muitos materialistas que são espiritualistas. Então são apegados aos bens materiais, apegados ao poder, e fica muito difícil o entendimento. Olha só, pois muito bem, o que diz os espíritos superiores no tocante à religião? Os bons devem certamente aconselhar-nos, a guiar-nos. Por exemplo, se eu não tivesse religião e desejasse escolher uma, perguntar-lhe-ia que aconselhais que eu seja católico, protestante, anglicano, quaker, judeu, maometano ou mormon. Que responderiam eles, o sacerdote para Kardec, Kardec para o sacerdote? Em todas as religiões há que se considerar 2 pontos. Os princípios gerais comuns a todas e os particulares de cada uma em separado. Os primeiros são os que acabamos de mencionar, e esses os proclamam todos os espíritos, qualquer que seja a classe a que pertença. Quanto aos outros, os espíritos vulgares, mas que não são malignos, podem ter preferências, opiniões, mas que não são malignos. Porém, agora diz, não são malignos, porém não, gente, me perdoe. Podem ter preferências, opiniões, podem preconizar esta ou aquela forma e induzir os homens a certas práticas, por convicção pessoal ou por conservarem as ideias da vida terrestre, ou ainda por prudência a fim de não chocarem as consciências timoratas. O Senhor crê em um espírito ilustrado, o próprio Fénelon, por exemplo, dirigindo-se a um muçulmano, seria capaz de afirmar com falta de tato que Maomé é um impostor,
e que ele, muçulmano, estará condenado a menos que se torne cristão? Não, não o fará, pois que seria desprezado. Em geral, e a menos que sejam solicitados por alguma consideração especial, os espíritos superiores não se ocupam de pormenores, exceto a dizer: Deus é bom e justo. Só Deus é bom e justo, almeja o bem. A melhor, pois, de todas as religiões é aquela que só ensina o que está conforme a bondade de Deus e sua justiça, a que ele oferece a ideia maior, a mais sublime, e não o rebaixa, atribuindo-lhe mesquinhamente e paixões humanas, a que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a se amarem uns aos outros como irmãos, a que condena toda maldade dirigida ao próximo, a que não autoriza a injustiça sob qualquer pretexto, a que não prescreve nada contrário às leis imutáveis da natureza, pois Deus não se contradiz, aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade, a que mais tende a combater o egoísmo e menos alimentar o orgulho e a vaidade dos homens, aquela, enfim, em cujo meio menos mal se cometa, pois que uma boa religião não pode ser pretexto de nenhum mal, tampouco deixar-lhe portas abertas diretamente ou por interpretação. Veja, julgue e escolha. Kardec deixa claro o que é e o que deve ser a religião diante dos ensinamentos recebidos dos Espíritos através do conhecimento das leis divinas, da bondade de Deus, da bondade dos ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, o amor imutável do Criador. Maravilha! Com isso, nós terminamos o nosso vídeo 39, convidando a vocês para continuarmos no próximo e mais uma vez. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja no coração de todos. Um beijo e até a próxima semana.